Três letrinhas para você. ACC. O que é ACC, Thiago? A casa caiu. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, acaba de ser preso pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem 5 mandados de prisão hoje. O ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, e 2 pastores que o Bolsonaro indicou e que pediam propina a prefeitos. Usando o Ministério da Educação, eles pediam propina em forma de Bíblia, em forma de ouro e em forma de dinheiro vivo. Também tem 2 outros mandados de prisão que a Polícia Federal não confirmou quem são. A Polícia Federal também não confirmou se já conseguiu prender esses 2 pastores, pastor Arilton e pastor Gilmar, que foram indicados pelo Bolsonaro. Olha, tem uma coisa, o Bolsonaro só não foi preso hoje porque ele é o presidente da República. Se não, o Bolsonaro ele é o chefão do esquema. Ele estaria preso nesse exato momento. Vamos lembrar, quem disse que o Bolsonaro é o chefão do esquema não sou eu, Thiago. Foi o próprio pastor. O pastor já delatou o Bolsonaro na Polícia Federal. Ele disse, eu coloquei os 2... O ministro disse, eu coloquei os 2 pastores lá porque o Bolsonaro indicou. E tem um áudio. Tudo começou com um áudio que foi vazado em que o ministro disse. Foi um pedido especial do presidente da República. Então a coisa tá feia. Tá muito, muito feia. A Polícia Federal também fez busca e apreensão no apartamento do ex-ministro, na casa dos 2 pastores e em outros endereços, em Goiás, em Brasília e no estado de São Paulo. Tem uma coisa, em Goiás, porque é lá que ficavam as gráficas onde esses 2 pastores usavam para pedir propina e para receber propina de prefeitos. Eu vou te explicar aqui todo esse esquema e você vai ver como o Bolsonaro, falso Messias, né? O diabo Bolsonaro, como ele é o chefão do esquema. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no canal. Ó, aqui a gente está denunciando os esquemas de corrupção desse governo, a gente denuncia todos os dias. Aqui a gente vai para cima dessa bandidagem que está saqueando o Brasil. Esse é só um dos esquemas do Bolsonaro. Ele tem esquema no Ministério da Saúde, a gente já denunciou no Ministério do Turismo, do Desenvolvimento Regional, da Infraestrutura, em tudo que é ministério tem esquema de corrupção, sempre chefiado pelo Bolsonaro. Lembre-se disso, o chefão é o Bolsonaro. E aí, o ministro já delatou, viu? A coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. Só não tá preso porque é presidente. É bom que ele não conseguiu aparelhar a Polícia Federal inteira, né? Peço aí a sua inscrição. É um segundinho. Aqui embaixo tem o botão inscrever. Aí você fortalece a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E aí a gente consegue denunciar para mais gente, quebrar as mentiras desses bandidos. Porque o Bolsonaro segue repetindo que não tem corrupção no governo. Tá aí, ó. O ministro foi preso por quê, então? Eu vou te mostrar aqui. Primeiro vamos começar, sem mais delongas, com o áudio do ex-ministro em que ele fala do esquema. Olha só. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Eu escuto. Então, o Gilmar. Obrigado. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. Tá aí. Ah, ainda tem mais. Apoio sobre a construção das igrejas. Ou seja, o presidente da República fez um pedido especial para que o ministro da Educação, que também é pastor, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebesse 2 pastores, pastor Gilmar e pastor Arilton. O que esses pastores faziam? Eles faziam vários eventos em Brasília e também em outros estados. Veja bem, eles viajaram com o ministro mais de 50 vezes. Então eles faziam eventos e eles reuniam prefeitos de cidades pequenas. E aí em Brasília era o seguinte, eles faziam um evento lá no Ministério da Educação, estava o ministro, e quem falava ao lado do ministro como se fossem funcionários do Ministério da Educação, assim, da cúpula do Ministério da Educação, eram esses 2 pastores. E aí, logo depois do evento, era a hora de pedir a propina. Os pastores se reuniam em um restaurante com os prefeitos, aí eles iam um a um e falavam, olha, eu posso liberar dinheiro para sua cidade, eu posso liberar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões para sua cidade, mas você tem que me pagar. Como? Eles pediam propina em forma de Bíblia. Então imagina que para imprimir uma Bíblia com um material mais chinfrim possível, custa R$20. Aí, o que faziam os pastores? Eles falavam para o prefeito, você vai comprar 1000 Bíblias no valor de R$70 cada uma. Então, vamos supor que custava 20 a produção, custa até menos, mas vamos supor que custava 20, eles vendiam por 70, 1000 Bíblias, R$70 mil, R$50 mil era o que eles surrupiavam. Porém,
Não era só isso. Eles também pediam propina em forma de ouro e também pediam para que parte dessa verba fosse usada na construção de igrejas. Ou seja, usavam verba do Ministério da Educação para expandir o seu império evangélico, porque esses dois pastores evangélicos eram donos dessas igrejas. Então, com verba pública, eles construíam igrejas. E aí eles indicavam algum pastor para ficar nessas igrejas, que existem, muitas dessas igrejas foram construídas, e aí eles ficam lá evangelizando as pessoas na cidade, ganhando com o dízimo que as pessoas devolvem lá nas cidades. É isso, esse era o esquema deles. Esse ouro, veja bem, por que eles pediam propina também em forma de ouro? Porque ouro pode ser derretido, você pode fazer correntinha para colocar no pescoço, aqui, pode fazer anel, pode fazer um monte de coisa com ouro. Então ouro é uma coisa que vale muito e é pequena. E esses pastores se encontravam com o Bolsonaro, tem mais de 10 registros de entrada deles no Palácio do Planalto, ou seja, eles iam lá para dar a parte do Bolsonaro no esquema. Então, eles pediam propina em forma de ouro, aí vamos supor que o pastor tem lá R$1 milhão em forma de ouro. O que eles fazem? Faz correntinha, faz anel, faz isso, faz aquilo, põe no bolso, entra no Palácio do Planalto e dá direto para o chefão do esquema, que era o Bolsonaro. O ministro da Educação, já é ex-ministro, né, tá preso, ele foi demitido em março porque o Centrão queria o controle do Ministério da Educação, aproveitou o esquema para derrubar o ministro. E aí o pessoal do Centrão falou, Bolsonaro, pega mal, você tem que demitir o ministro. O Bolsonaro não queria demitir o ministro. Vamos mostrar um vídeo aqui do Bolsonaro falando sobre o ministro da Educação. Bolsonaro sobre o ministro da Educação. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Ele falou que botava a cara no fogo pelo Milton. Tá aqui, ó, o Bolsonaro. Bolsonaro colocou a cara no fogo e ficou assim, ó. Já vai sair em algum site bolsonarista. Bolsonaro queima a cara, mas a culpa é do Lula, não é do Bolsonaro nunca não. Pois bem, o Bolsonaro falou que colocava a cara no fogo porque o Bolsonaro era o chefe do esquema. A Michele Bolsonaro também falou que colocava a mão no fogo pelo ministro. Michele Bolsonaro, que faz ali a ponte entre o Bolsonaro e os evangélicos, ela adorava o ministro, estava sempre junto com ele. Pois bem, a Michele Bolsonaro talvez fosse parte do esquema. Ainda não sabemos. Agora, com o ministro preso, ele vai ter que delatar. Para ele ser solto, é capaz que ele seja solto daqui a um tempo? Mas para ele não ter problema com a justiça, porque ele vai acabar condenado e preso, ele vai ter que delatar quem é o chefe do esquema. E nós sabemos aqui que o chefe do esquema está no áudio dele, foi um pedido especial do presidente da República. Aí, o que acontece? Tem essas denúncias de que eles pediam propina para os prefeitos? Tem. Aí você fala, mas Thiago, tem prova? Tem. O problema é o seguinte, mais de 10 prefeitos delataram os dois pastores. Mais de 10 prefeitos. E tem uma coisa, os prefeitos ficam numa situação difícil, porque imagina você um prefeito de uma cidade pequena, daí lá com 20, 30 mil habitantes, e você é um prefeito, uma prefeita honesto, você é uma pessoa honesta. E aí você vai lá em Brasília e fala, finalmente vou conseguir verba aqui para minha cidade, nossa, nem gosto desse governo corrupto, mas estão fazendo uma coisa boa, me chamaram aqui, vão me dar verba. Aí chega o pastor, indicado pelo presidente, e fala, olha, eu te libero a verba, mas você tem que construir também uma igreja e você tem que comprar minhas Bíblias superfaturadas. E na Bíblia, ainda tinha que colocar a foto dos pastores e a foto do ministro. Olha, um descalabro você colocar foto de gente em Bíblia. É uma coisa assim, quem é evangélico, quem é cristão, quem é qualquer religião, você sabe que não se põe foto de gente em livros sagrados. Pois bem, eles colocavam. Então, imagina o prefeito, a situação que ficava o prefeito. Ele ia lá, queria verba, mas ele tinha que pagar 10% da verba de propina. Ele falava, pô, se eu falar que não, eu não tenho que mostrar para a população da minha cidade, eu não consigo fazer uma escola, eu não consigo fazer a melhoria para a minha cidade, e se eu falar que sim, eu sou corrupto junto. Aí o prefeito ficava nessa, caramba, muitos não aceitaram e delataram, mais de 10, foram 13 prefeitos, mais especificamente, que foram depois, isso é o que a gente sabe até o começo de abril, ok? De abril até hoje, não sabemos quantos, mas até o começo de abril, 13 prefeitos falaram para a Polícia Federal que confirmaram que os dois pastores pediam propinas. Alguns prefeitos, veja bem, alguns prefeitos aceitaram e aí eles não podem falar, porque se o prefeito aceita, ele é parte do esquema, mesmo que o prefeito tenha aceitado porque ele precisava fazer alguma coisa na cidade dele. Então tem fotos das Bíblias, e quando você vê foto dessas Bíblias é porque o prefeito da cidade que fez a Bíblia, teve cidade que pagou R$40 na Bíblia, teve cidade que pagou 50, teve cidade que pagou 70, sempre no mínimo 1000 Bíblias, fora o resto da propina. Então essas cidades que tem foto da Bíblia é porque o prefeito acabou aceitando. Seja por mal, porque é um prefeito ladrão que queria roubar parte da verba, ou seja por bem, porque é um prefeito que realmente queria fazer alguma coisa e a única chance de fazer era pagando o dízimo para os pastores.
senão não conseguia fazer melhoria nenhuma na cidade dele. Então tem as provas do crime. A Polícia Federal tem todas as provas do crime. E olha, a Polícia Federal aparelhada pelo Bolsonaro, para eles prender o ex-ministro, é porque, primeiro, a investigação foi completamente sigilosa, não deixaram vazar para a parte bolsonarista da PF. Ou seja, parabéns aos delegados e aos agentes da PF. Segundo, eles conseguiram as provas, não se prende sem provas. Aí tem uma outra coisa, que é o que tem que ser dito. O Bolsonaro não está preso hoje porque o Bolsonaro é o presidente da República. Senão o Bolsonaro seria o primeiro alvo. Veja bem, quem seria preso? 5 pessoas têm mandado de prisão hoje. O ministro que confirmaram que foi preso, os 2 pastores não confirmaram ainda. Até, eu acabei de ler, logo antes de fazer o vídeo, eu atualizei novamente, uma reportagem do O Globo tentou ligar para os 2 para os 2 pastores, pastor Arilton e pastor Gilmar, e os 2 estavam com o celular desligado. Talvez estejam presos, a PF não confirmou. E 2 pessoas. Quem mais a PF prenderia? Jair, Messias, né? Diabo, Bolsonaro. Ele é quem falso Messias. Ele é quem teria sido preso porque a Polícia Federal já sabe que ele é o esquema. Agora, o ministro preso, ele vai ser transferido para Brasília hoje à tarde, né? Dizem que vai ser ainda hoje à tarde ele deve ser transferido para Brasília, se não mais tardar amanhã de manhã, mas deve ser hoje. Assim que chegar em Brasília, ele vai depor para a Polícia Federal. Ele indo depor, vão perguntar novamente para ele as mesmas perguntas que foram feitas lá em março, só que agora com mais provas. Então vamos fazer o mesmo depoimento, com algumas perguntas diferentes, mas vamos perguntar: quem é que mandou você viajar com esses pastores, fazer essas reuniões com vários prefeitos, com esses pastores que nem eram funcionários do Ministério da Educação? E ele vai falar novamente: foi o Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro já abandonou o ministro. O Bolsonaro foi perguntado hoje de manhã, estava em péssimo humor o Bolsonaro, aí os jornalistas perguntaram para ele sobre o ministro rapidamente, ele falou: se foi preso é porque tem coisa aí, se foi preso é porque tem coisa aí. Lá em março, ele colocava a cara no fogo pelo ministro. Agora, ele tenta se desencilhar do caso, falando: não, se foi preso é porque tem coisa. Pois bem, tem coisa sim. E o chefão é o Bolsonaro. Agora, vamos esperar os próximos passos e esperar o que o ministro vai falar no depoimento dele. Mas não tenha dúvidas de que ele vai confirmar que ele recebia os pastores por causa do Bolsonaro. Até porque ele tem que tirar o dele da reta. Se o ministro quiser ser solto nos próximos dias, ele tem que tirar o dele da reta. Para tirar o dele da reta, tem que colocar outro. E tem o áudio. O áudio que vazou, esse áudio que eu te mostrei agora há pouco, esse áudio que foi conseguido pela Folha, o ministro não sabia que estava sendo gravado. E ele até fala: olha, tem tudo com o Gilmar, mas não tem nada com o Arilton no áudio. Só que tem uma coisa, os prefeitos dizem que tem tudo com o Arilton sim. Inclusive, alguns prefeitos dizem que era o Arilton que pedia propina. O Gilmar O Gilmar organizava o esquema. Aí, o que acontece? Essas bíblias superfaturadas eram feitas nas gráficas deles, que ficavam em Goiás. Por isso, a operação de busca e apreensão foi feita lá em Goiás, foi feita nas gráficas. Aí vamos pegar a nota fiscal das gráficas, que foram emitidas para prefeituras. Já devem ter quebrado o sigilo fiscal e bancário das gráficas, dos pastores, do ex-ministro. Aí vão fazer o seguinte: follow the money, que é o quê? Siga o dinheiro. Ou seja, vamos ver quais cidades pagaram. Essas cidades pagaram, veio a verba de onde? Do Ministério da Educação. Então, está confirmado o esquema. Ministério da Educação faz o Pix para a cidade faz o Pix para a gráfica dos pastores. A única parte que não dá para seguir o dinheiro 100% é a parte da propina em ouro e em dinheiro vivo. Por quê? Porque essa parte da propina, o dinheiro se perde. Então, mas de alguma maneira os prefeitos tinham que sacar o dinheiro para comprar ouro e para sacar em dinheiro vivo. E lembra, teve prefeito que falou que para liberar a verba, eles tinham que pagar adiantado. Antes de receber a verba, eles tinham que confiar nos pastores e pagar 40, 50 mil reais em dinheiro vivo. Agora imagina prefeito de cidadezinha com 10 mil habitantes, o cara vai ter 40 mil reais em dinheiro vivo para ficar pagando de propina sem saber se vai receber verba depois. Esse era o esquema. Agora, a ver os próximos passos. Falou.